Olá, seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda, uma alegria poder ter você aqui comigo no meu canal. E hoje vamos continuar com o nosso tema, que é sobre perdão. Estamos falando já em uma série de vídeos sobre esse tema tão importante, tão necessário para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, para o nosso dia a dia, que é o perdão. O perdão é algo realmente muito sério e muito importante. O perdão, na verdade, é uma grande conquista. Quando você consegue liberar perdão, você está realmente se revelando um grande vencedor, uma grande vencedora. Então, por isso que esse tema é muito importante. Eu, como já disse em vídeos anteriores, eu tive essa experiência maravilhosa. Não foi fácil, mas eu tive essa grande experiência de perdoar pessoas que me feriram, na verdade, me ofenderam profundamente a minha alma, mexeram com a minha moral, e por anos eu fiquei nutrindo aquele ódio das pessoas. Isso me atrapalhou muito na minha vida, no meu desenvolvimento como pessoa, no meu desenvolvimento como um líder cristão que sou, como um chefe de família. Isso me atrapalhou muito, muito mesmo, mas graças a Deus, um dia Deus me deu graça para ativar um gatilho que abriu uma janela light, uma janela boa, e eu consegui então liberar perdão. E quando eu liberei perdão, eu não estava apenas perdoando alguém, mas eu estava liberando a mim mesmo. Eu estava assinando o meu próprio alvará de soltura de uma prisão de segurança máxima, que é a prisão emocional. Então, por isso que nós estamos aqui falando desse tema, não apenas com conhecimento teórico, não apenas com conhecimento acadêmico, porque eu sou graduado em teologia, e a teologia e a psicologia andam juntas. Tanto que quando a gente faz faculdade de teologia, como eu fiz, nós temos ali algumas cadeiras sobre onde a gente aprende, sobre a psicologia pastoral. A gente aprende muito sobre essa questão da vida emocional, enfim, tudo que envolve o estado emocional das pessoas. Então, isso para mim foi muito bom, e por isso eu posso hoje ajudar pessoas em várias partes do mundo com esse tema perdão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, que isso ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a entender que o vídeo está sendo relevante e vai poder então disponibilizar para mais pessoas. A gente precisa alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem de esperança, essa mensagem de fé. E essa ajuda, não apenas espiritual, mas também psicológica, emocional, uma ajuda pastoral, para ajudar as pessoas a conseguir liberar o perdão, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje. Vamos falar sobre perdoar a si mesmo. Isso mesmo, liberar perdão. Primeiramente, você precisa entender que você precisa se perdoar também. Há muitas pessoas que cometem erros na vida e se culpam pela vida toda. Você sabia que muitas pessoas que sofrem com depressão, uma das causas principais da depressão é a autoculpa, a autocondenação? Às vezes a pessoa cometeu um erro e a pessoa tem aquele senso de perfeccionismo, uma ultra honestidade, e a pessoa acaba ali por se autocondenar por ter cometido uma falha, cometido um erro, entende? E muitas pessoas se deprimem, entram em depressão. Algumas chegam ao ponto de se suicidarem por causa da depressão, e a depressão é o mal do século hoje. E infelizmente uma das causas, uma das principais causas da depressão é a autocondenação. E você precisa entender que você é um ser humano. O ser humano é um ser em construção,
em constante construção. A gente precisa melhorar a cada dia. A cada dia a gente precisa melhorar. A gente precisa fazer as coisas para melhorar, procura se aperfeiçoar. Mas a vida é um eterno aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. Quando a gente para de aprender, significa que a nossa vida acabou. Nossa vida terminou aqui. Então, enquanto estamos vivendo, nós estamos aprendendo. Então, viver é um constante aprendizado. E a gente aprende com os nossos erros. E quando você comete um erro, você precisa entender que você cometeu aquele erro, aquela falha, porque você é um ser humano. É exatamente isso. O erro, né, as nossas falhas que declaram, que dizem para nós mesmos que nós não somos perfeitos, que nós somos humanos. Uma coisa é você viver no erro, viver uma vida errada. Outra coisa é você cometer uma falha, cometer um erro por falha humana. Você é um ser humano, entende? Então você não pode se autoculpar, se autocondenar por uma falha que você cometeu. Eu conheço pessoas, já atendi pessoas, eu como pastor já atendi pessoas que não conseguiam se perdoar, se autocondenava. E a gente, com a graça de Deus e com muito conselho, muita conversa, muito diálogo, né, a gente conseguiu então ajudar essa pessoa ou essas pessoas a resolver esses problemas consigo mesmas. São pessoas que são prisioneiras das suas próprias emoções. São pessoas que são escravizadas exatamente pela um perfeccionismo, né? Pelo um pseudo-perfeccionismo, por assim dizer, que leva essas pessoas a acreditarem que elas não podem errar em hipótese alguma. E essa questão do perfeccionismo, isso é tão sério, essa questão do perfeccionismo, que existem pais que eles querem que os filhos sejam perfeitos. Existem mães que querem que os filhos sejam perfeitos. Os filhos, as filhas, criam dogmas que oprimem completamente os filhos, as filhas, criam pessoas reprimidas, pessoas traumatizadas, pessoas que têm dificuldade para se relacionar com outras pessoas, justamente porque essas pessoas não conseguem se perdoar por falhas que cometeram, sabe? E aí o que acontece? Aí criam filhos assim, e os filhos levam isso para a vida, seguem o mesmo exemplo dos pais. Aí esses filhos posteriormente vão se casar, vão constituir famílias e vão levar esse mesmo sentimento, essa mesma coisa para a família. E aí vai virando uma bola de neve, vai virando uma coisa assim realmente complicada para a sociedade. Então a gente precisa entender, você tem que entender uma coisa: você não é perfeito, você é humano, você está sujeito a falhar, você está sujeito a errar. O único que não errou foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O único ser que passou aqui na terra que nunca cometeu um erro foi Jesus. Os demais, sem exceção, todos igualmente cometeram erros, cometem erro. Isso é natural do ser humano, isso é natural da vida. É por isso que nós temos que todos os dias nos aproximar de Deus e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Porque todos nós erramos, todos nós somos falhos. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: porque em pecado eu fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Ou seja, está falando do pecado natural, da natureza do pecado, porque nós pecamos, todos nós. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz na carta do evangelista João que se alguém disser que não tem pecado, já pecou, porque todos nós pecamos, então todos nós erramos. Então você precisa ter isso em mente. Você vai falhar, e o pecado não é só contra Deus. Há pecado contra Deus, há pecado contra nós mesmos, isso é a Bíblia quem diz, e há
pecado contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. O pecado contra Deus é aquele pecado que você comete, que ali você viola um mandamento de Deus. Isso é um pecado contra Deus. O pecado contra o próximo é quando você faz alguma coisa contra alguém, contra o seu semelhante. E o pecado contra si mesmo é quando você faz algo contra você mesmo. Por exemplo, a falta de perdoar-se a si mesmo, a questão da autopunição, da autocondenação, é um pecado contra si mesmo. E esse pecado contra você mesmo se constitui também um pecado contra Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Entende? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então você precisa entender que você tem que você vai errar, que você vai continuar errando. E você tem que acertar todo dia, você tem que rever nós precisamos rever os nossos conceitos todos os dias, pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, sabe? E procurar sermos melhor a cada dia, mas com a ciência de que nós somos seres humanos, seres imperfeitos, falíveis, somos meros mortais. O pior escravo não é aquele algemado por fora, mas aquele que não é livre por dentro. Tem muitas pessoas que são bons amigos, boas amigas, são excelentes profissionais, são excelentes amantes. Amantes que eu me refiro são pessoas que amam a sua família, são pessoas que têm um bom relacionamento familiar, se dão bem com todo mundo, mas são carrascos de si mesmo. São pessoas que têm uma imensa capacidade para administrar uma grande empresa, uma multinacional, mas não conseguem administrar a maior empresa que existe no mundo, o maior investimento que pode existir na face da terra, que são as suas emoções. O maior investimento que pode haver na face da terra, a maior instituição que pode haver no mundo, no universo, são as suas emoções. E infelizmente muitas pessoas não conseguem administrar as suas emoções. E essas pessoas acabam cometendo graves erros. Alguns chegam a cometer suicídio. Sim, existem muitas pessoas que se suicidam, porque como são pessoas que se cobram demais, entram em depressão, e uma das principais causas do suicídio é a depressão. Essas pessoas acabam se suicidando por alta punição, por alta culpa. Então você precisa entender que você tem que aprender a administrar suas emoções. Porque tem pessoas que são exímios administradores de instituições, sejam elas públicas ou privadas, são exímios administradores de instituições, mas são péssimos administradores das suas emoções, porque são escravas dos seus próprios pensamentos, são escravas das suas próprias ideologias, entende? Pessoas que se culpam por erros que cometeram. Então tem que aprender a liberar perdão para ter uma mente livre, para ser livre. O prisioneiro não é o que está encarcerado em presídios de segurança máxima, mas o que está encarcerado em sua própria mente. Você tem que entender que a sua mente não pode ser uma prisão. A sua mente tem que ser um campo aberto, um campo livre, um campo de pesquisas, um lugar de descobertas, um lugar, sabe, onde você vai poder viver os seus maiores sonhos, vai poder realizar os seus maiores sonhos. Quem está aprisionado não consegue realizar nenhuma obra. Não consegue realizar nenhuma obra. E você precisa entender que tudo que acontece, tudo que existe no mundo é produto da mente. Tudo que acontece, todas as obras
começam primeiramente na mente. O primeiro lugar onde se manifesta o teu projeto, por maior que seja pequeno, qualquer que seja o projeto, seja ele grande, seja pequeno, esse projeto ele se inicia na mente humana. É por isso que a mente não pode ser uma prisão. A sua mente não pode ser uma masmorra. A sua mente tem que ser um campo livre. Entende? Porque você tem uma vida. Você está aqui para quê? Você tem que entender que o ser humano não existe por acaso. Há um texto bíblico, está em Eclesiastes, no capítulo 3, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Partindo desse pressuposto, nós entendemos que tudo que existe no universo existe por um propósito. Por exemplo, Deus criou o universo. Deus criou os céus, a terra, a natureza. Deus criou tudo que existe no universo. Então Deus se reuniu com os céus, se reuniu com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, com o Messias que já existia. E Deus disse: olha, façamos o homem. Essa palavra homem em hebraico, esse termo aqui, homem em hebraico é ish, homem. Mas Deus, ele então criou o Adão. A palavra Adão em hebraico é humano, ser humano. Então Deus disse: vai omer Adão bet sameinu kadmutenu. É a fala hebraica. Vai omer Adão bet sameinu kadmutenu. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Correto? Uma referência ao homem e à mulher, o gênero humano, tanto homem quanto mulher. Mas por que Deus disse que faria o ser humano a sua imagem conforme a sua semelhança? Aí ele disse: façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele. Que o ser humano tenha domínio sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre as criaturas das águas, domínio sobre todo o universo. Então o Senhor criou o ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 28. Deus criou o ser humano e Deus abençoou o ser humano e Deus disse: olha, agora você vai dominar sobre a terra. Por quê? Porque antes de Deus criar o ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz o quê? Vai omer Adão bet sameinu kadmutenu. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o versículo 26 do capítulo 1 do Gênesis. E o versículo 27, o que é que Deus disse? Aí Deus revela o propósito da criação do ser humano e domine o ser humano sobre a natureza, sobre todo o universo, que o ser humano tenha domínio sobre a terra. O ser humano domine sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre as criaturas marinhas, que o ser humano domine sobre isso. Então, primeiro, o versículo 26 revela, do capítulo 1 do Gênesis, revela o plano de Deus. E o versículo 27 revela o propósito desse plano de Deus. E o versículo 28 revela ou relata a conclusão do plano de Deus. Entende? Então o ser humano ele é tricótomo, ele é corpo, alma e espírito. Então Deus, entenda isso aqui é muito sério. Então Deus, quando foi criar o ser humano, ele dividiu, ele fez um projeto e ele dividiu em 3 tópicos. Primeiro, o plano, o propósito e a execução do propósito. Qual era o plano de Deus? Criar o ser humano. Qual o propósito da criação do ser humano? Dominar sobre a terra. E aí Deus então conclui o propósito quando cria o ser humano e dá ao ser humano domínio sobre a terra. Entendeu? Por quê? Aí a gente vai entender em Eclesiastes 3 que tudo que Deus fez por um propósito. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então você nasceu por um propósito. Você não nasceu por acaso.
O ser humano nasceu por um propósito, então há um propósito na sua existência, tá ok? Então você não pode simplesmente abortar esse projeto, abortar o plano de Deus para a sua vida, simplesmente porque você não consegue sair dessa masmorra emocional e viver uma vida plena. O pior miserável não é o que está endividado, mas é o que mendiga o pão da alegria. O problema é que tem muita gente que está diante de uma mesa farta, mas continua a mendigar o pão. Como assim? Está diante de uma mesa farta e continuar a mendigar o pão. O que isso significa? Significa que o Deus, o Criador, Ele nos criou para vivermos uma vida plena, para sermos felizes. Ele nos prometeu a sua ajuda, a sua companhia. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Então, nós temos um universo de oportunidades, de alegria. Nós temos a oportunidade de ser feliz. E a gente, às vezes, vive mendigando o pão da alegria, o pão da felicidade, simplesmente por não termos a capacidade de liberar perdão para nós mesmos, de se livrar desse sentimento de culpa por algo que você cometeu. Tem coisas que ficou para trás, você não consegue realizar, você não consegue resolver, você não consegue voltar ao passado. Então você tem que seguir em frente. Lá no Brasil, quando eu morava no Brasil, eu gostava muito de assistir os vídeos, né? Até hoje eu ainda assisto aqui na Europa, eu assisto vídeos de um filósofo que eu admiro muito, que é o Mário Sérgio Cortella. Eu sempre ouvia os podcasts do Cortella no meu carro, quando eu estava andando, e eu lembro de uma frase de Cortella, que ele falou sobre, ele fez uma metáfora sobre o para-brisa de um carro e os retrovisores. Por que o para-brisa ele é mais amplo, ele é bem maior que o retrovisor? Porque o para-brisa serve para você olhar para frente, para você ver o que está na frente, visualizar o que ainda está por vir, o que está à sua frente. E o retrovisor serve para quê? Para você olhar o que ficou para trás. O que ficou para trás já passou, é muito menor do que o que você tem pela frente para conquistar. Entende? Então entenda isso. Você tem que entender que há uma possibilidade maior na sua frente. O que ficou para trás, que você fez errado, você não vai conseguir acertar. Tem coisas que dá para você acertar, tem coisas que dá para você corrigir, mas tem coisas que não tem como, porque você não pode voltar no passado. Então siga em frente, procure acertar daqui para frente, mas pare de se autopunir, pare de se autocondenar. Você tem uma vida inteira pela frente. Aquilo que você não conseguiu resolver, paciência. Tente ser melhor daqui para frente. Você não pode se autopunir. Você não pode se autocondenar por aquilo que não tem como você resolver. Se você cometeu uma falha, se você cometeu um erro, é porque você é ser humano. Entende? É porque você é ser humano, mas a partir do momento que você pede perdão a Deus pelo erro cometido, Deus está disposto a te perdoar e te dar uma nova chance. Então pare de se aprisionar, pare de se autoculpar, pare de se autopunir pelo erro que você cometeu, porque o universo está cheio de outras oportunidades para você. Gerir a mente e, acima de tudo, protegê-la. Entretanto, para protegê-la é necessário colocar o controle do estresse nos patamares mais altos das propriedades. Você tem que entender que você tem que aprender a controlar o seu estresse. Que a sua prioridade seja, a sua maior prioridade seja controlar o seu estresse, para que você possa gerir bem a sua mente. As pessoas, quando não conseguem gerir bem a sua mente, culpam a Deus por tudo e até duvidam da existência de Deus.
Não é raro o caso de pessoas que eram fiéis à igreja, pessoas que eram frequentadores assíduos de uma comunidade de fé, ou de uma outra religião, qualquer que seja a sua religião, da sua comunidade. Não é raro o caso de pessoas que abandonam a sua fé, que abandonam as suas convicções, simplesmente porque perguntam: onde está Deus? Por que isso está me acontecendo? Onde Deus está em meio a tudo isso? Não é que Deus tenha culpa de nada. A questão é que essas pessoas não conseguem gerir as suas mentes. E a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse século, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Mas para você entender isso, você só vai entender, aliás, para você experimentar isso, só será possível no momento que você aprende a gerir as suas emoções, de modo a liberar a sua mente das acusações, da autocondenação e se auto-perdoar. Aí sim, você verá que o universo está repleto de oportunidades e que o céu está mais próximo do que você imagina. Deus está aí, no mesmo lugar. Deus não muda e jamais mudará. Em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele está disposto a te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele quer te dar a vitória. Ele quer que você tenha uma segunda, terceira, quinta, 10ª, 20ª chance. Deus só quer que você seja feliz. Não impeça a tua felicidade. Aprenda a gerir suas emoções. Não se culpe. Se perdoe. Libera perdão para você. Libera as suas emoções. Saia dessa masmorra, dessa prisão emocional. E viva o que Deus tem para a sua vida. Viva a melhor fase da sua existência. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.